Senhor, te agradecemos essa manhã. Obrigado por essa oportunidade de novamente estarmos juntos, por Amém, causa da Senhor. palavra, da comunhão, dos irmãos. Amém. É uma alegria, irmãos, uma alegria, Senhor, estar na tua presença, compartilhando do que o Senhor tem feito na nossa vida, de tão grande salvação. Nessa manhã, Amém. voltamos todo o nosso ser a ti, que o Senhor possa nos falar ao coração através da tua palavra. Amém. Seja conosco, Amém. irmão, na palavra, que é o Senhor, seja o teu Espírito falando e nos Sim, Deus. ensinando e nos guiando a toda a verdade. Amém. Obrigado, Senhor. Estamos abertos a Ti, a Tua direção, aquilo que está Sim. no Teu coração. Queremos declarar nosso amor a Ti, queremos Amém. também declarar nosso desejo de Te conhecer mais. Abre, Amém. Senhor, as Escrituras para nós. Mostra-nos a Amém. Tua pessoa viva. Obrigado, Amém. Senhor. Pai, nós te agradecemos em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 Graças a Deus, irmãos. É com muito temor e tremor, né? Amém. Falar de Deus por um lado, parece coisa tão elevado, né? Mas é uma coisa simples, porque nós não podemos falar nada do que seja fora da palavra. Nós podemos só falar o que Deus nos tem mostrado, né? Amém. E nós temos falado de Amém. várias coisas nesse tempo que nós estivemos juntos, né? Falamos da fé fortemente e bastante tempo, bem elaborado. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi sobre a edificação, né? Edificação de Deus, né? Tendo a base, fundamento dos apóstolos. Sim. Então, nada pode fugir dessa direção. Essa é a linha e essa é a direção que Deus nos dá para nós ter um caminho reto e não ter umas inclinações. Se nós nos guiarmos pelo fundamento dos apóstolos, não tem como nós sair fora, né? Amém. Porque nós vamos sempre Sim. recorrer, que fala espanhol, recorrer, não sei como é, português, vamos sempre ir à palavra, né? Amém. Sim. E a palavra é a nossa direção. E tem um versículo que eu já preparei aqui, eu queria falar nessa manhã sobre um princípio de muitos filhos de Deus, e até eu estar no meio deles, com má interpretação, né? Com relação à autoridade de Deus e ao poder de Deus. É, então, eu queria primeiro abrir em Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20, e fala assim: assim já não sois estrangeiros, peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, Jesus, a pedra angular. Então, a nossa edificação, irmão, é sobre ele, e o princípio é sempre focado a ele, né? O nosso Senhor. Muitas vezes nós pensávamos que ser autoridade é uma coisa que nós fomos constituídos ou delegados para ser alguém na casa de Deus. E por um lado nós somos, né? Mas somos da família. Mas dentro da família tem um chefe que comanda, né? Tem um chefe que dirige todas as coisas. E Mateus capítulo 9, irmãos, eu vou falar desses assuntos dentro das perspectivas que eu tenho, do meu conhecimento. Aí os irmãos vão aumentando depois, está aberta a comunhão para os irmãos e ajudando e conversando, vamos conversando tudo junto. Amém? Amém. Amém. Mateus capítulo 9, versículo Amém. 6.
Aleluia. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então vemos aqui a autoridade que é o próprio Filho. Ele tem autoridade. Uma coisa que eu entendi, irmãos, dentro da família de Deus, nós não somos israelitas. E muitos falam que nós somos israelitas espiritual. Né? Por um lado, tomando a palavra, nós podemos nos apoderar de tudo que Deus tem, porque Deus, na verdade, abriu, né, tanto para judeus como para os gentios, né, a sua palavra e o seu reino, e a salvação é para todos, certo? Agora, nós viemos aqui na família de Deus, e muitas vezes nós pegamos de uma maneira, eu pegava de uma maneira equivocada, pensando que eu sou alguma coisa dentro da casa de Deus. Então, Deus tem a sua direção. Deus tem a sua maneira de ter a sua autoridade. E quem faz todas as coisas é Ele. O Amém. máximo que eu posso fazer é adquirir dele o que ele é. Né? Em Mateus capítulo 10, versículo 1, 2 e 3, aí adiante. Aí do lado mesmo, né? Fala assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, olha só, irmãos, o Senhor deu autoridade para os 12 discípulos, para que eles possam fazer isso. Essa autoridade que Jesus deu para eles não é uma força ativa que ficou dentro deles, que eles agora, a partir daqui, eles são as autoridades. Mas Jesus deu para eles o próprio Deus, que é a vida de Deus. Olha só, irmãos, o versículo 2. Ora, o nome dos apóstolos são estes. Primeiro, Heber. Segundo, Vitor. Terceiro, Faganelli. Quarto, é assim que vai, irmão? Não era naquela ocasião que Deus deu para eles para uma finalidade, irmãos. Porque a situação da casa de Israel estava desviada. Você vai ver aqui no versículo 5, diz assim: a esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurei as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. E aí vem, por que ele tinha autoridade da parte de Jesus? Versículo 8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios. Olha só a casa de Israel do jeito que estava. De graça recebeste, de graças dai. Olha só a situação do povo de Israel. A condição que eles estavam. Então, por isso, Jesus deu autoridade, e não era para ir para os gentios, mas era para a casa de Israel. O interessante aqui é que essa autoridade, irmão, não é um poder que se apodera nas pessoas. Por exemplo, hoje em dia, o que faz muito dos nossos irmãos? Levanta a mão e pensa que na mão dele tem um poder, né? E, inclusive, tem alguns que faz show,
no palco, né? Coloca a Bíblia na frente assim, e aí fala assim, vem aqui, vê você, se você consegue passar da Bíblia para cá. Né? E outro faz com o dedo assim, manda chamar uma pessoa e vem e faz com o dedo assim, e a pessoa começa a girar, como se ele tivesse o poder nele mesmo, né? Ele sendo poderoso. E assopra Então, também. isso... Oi? E assopra. E assopra também. É. Então, inclusive isso, né? E no microfone ainda. E, irmãos, é terrível a situação, né? Eu estou falando isso, irmão, porque Deus me livrou dessas coisas. Eu estava no meio deles. Bem. Mas a palavra vem mostrando que essa autoridade, esse poder, é o próprio Deus. Eu digo para os irmãos, Deus nos deu, por exemplo, a salvação. Nós já somos salvos aqui, já estamos totalmente salvos. A salvação, por um lado, pela fé, nós já somos salvos, mas ainda não tem a concretização. Né? Ainda não chegou à finalidade de tudo isso. Porque se eu bobear, amanhã eu não sou salvo. Então a salvação já foi feita. Eu sou salvo hoje porque estou nele. Né? Então o poder de Deus que vem para nós não é porque a partir daqui eu posso andar por todo lado sendo um poderoso, eu posso fazer muitas coisas. Não, o poder que Deus me deu é ele mesmo, é a mesma coisa que Deus nos deu a vida. Quando Deus nos deu a vida, não é que a partir daqui eu vivo agora. Por um lado, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Mas a vida de Deus que Deus me deu, ele me deu, eu tenho essa vida dentro de mim. A vida é ele. Eu fora dele, não tenho nada. Por isso que eu inclusive, coloquei no grupo, em João capítulo 3, versículo 27. Nada pode o homem receber, se não lhe fores dado do céu. Amém. Nada nós não podemos ter e nem temos. E nós temos, irmão, é aquele que ele nos dá, está em nós, e é ele mesmo. Olha só, nós muitas vezes nos achamos meio poderoso, né? E nós já lemos agora Efésios capítulo 2, versículo 20, para ser edificado sobre os fundamentos dos apóstolos. Ser edificado sobre o fundamento dos apóstolos, irmãos, a minha linha é a palavra. A minha linha é o que está escrito. Não o que eu penso, o que eu acho que está melhor. Não o que eu penso que eu sou alguém constituído por Deus. Amém. Delegado por Deus. Eu sou a autoridade, né? Não é assim, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Olha só, irmãos. O apóstolo Paulo, Primeira Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Diz assim: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nós tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Irmão, se o apóstolo Paulo, que teve encontro com Jesus, com a luz, ele recebeu, né? Ele foi salvo, ele foi batizado e inclusive, Jesus colocou ele para mostrar às pessoas
quem era o próprio Deus, ele recebeu a revelação, segundo Gálatas capítulo 1, né? Ele fala assim que ele recebeu a revelação, aprove a Deus revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Agora, ele conhece todas as coisas, ele é um dos apóstolos, e ele mesmo fala assim, irmãos, olha só, nós somos os últimos, nós não somos os primeiros. Ele não se apresenta como uma autoridade, ele não se apresenta como alguém que pode governar alguém. Inclusive, ele mesmo fala, né, que todos aqueles irmãos que foram colocados em primeiro lugar, ele tem que ser manso, ele tem que ser humilde. Olha só, irmãos, em Gálatas capítulo 1, versículo 1 a 17. Versículo 11 a 17. Capítulo 1, 11. Diz assim: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a aventajava, ou devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos das minhas cidades, sendo extremadamente zeloso das tradições dos meus pais. Irmãos, essa é uma das questões que nós trazemos, a nossa bagagem, né? A nossa bagagem são tradições. E essas tradições têm que sair, irmão. Mas como que vai sair, irmão? Nós temos que ter a revelação de Jesus Cristo por meio da palavra, assim como Paulo teve essa revelação. E o princípio que ele tem, irmão, que eu fico assim impressionado com o princípio de Paulo. Ele sendo a pessoa que teve revelação, ele fala assim que ele subiu ao terceiro céu, ele recebeu palavras que não dá para referir aos homens, ele recebeu tantas coisas, irmãos, e ele se coloca como o último dos apóstolos. E veja bem, irmão, com todo o seu conhecimento, com toda a sua sabedoria, o seu entendimento, a revelação que ele tem, é a revelação que ele recebeu por meio do Espírito. Ele não recebeu de carne ou de homem. Ele, inclusive, ele fala, a continuação desse capítulo, ele não consultou a carne e sangue, né? Então, a nossa expectativa tem que estar totalmente em Deus, como ele teve. E olha só, irmãos, que ele fala. Amém. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, quem são os apóstolos? Os que têm autoridade, irmãos. Veja só. Quem pode ler esse versículo para mim, faz favor? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Está vendo, irmão? Ele está falando de Apolo e dele mesmo, né? Nem o que planta, ou seja, eu não sou ninguém. Quem sou eu? Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. Esse é o princípio que ele tinha sobre ele, irmãos. Quando a gente tem esse princípio, que tudo vem de Deus, Deus é aquele que faz, ele é o Todo-Poderoso, e colocando e reconhecendo a Deus em todas as coisas, irmãos, esse é o caminho. Amém. Esse é o caminho para que Deus possa ter
possibilidade de nos mostrar cada vez mais o que ele tem para nos passar. Porque se a gente pensar em nós que nós somos alguma coisa, irmãos, esse é um erro. Em primeiro lugar, a nossa Constituição não é uma Constituição celestial. É uma Constituição terrena. Veja bem em Gênesis, irmão. Lá em Gênesis. Vamos ver aqui. Gênesis capítulo 2, versículos 5 e 6. Você pode ler para mim, Faganelli, por favor? Irmão, para mim falhou aqui. Pode falar, repetir, por favor? Eu estou com essa dificuldade, tá? Gênesis 2, versículos 5 e 6. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, o homem, irmão, não tinha nada a ver com É o 6 e 7? Não, tá bom. É para mostrar que a nossa Constituição, irmão, não tem nada a ver com a coisa celestial. Nem, inclusive, foi mencionado ali que nem chuva caía do céu para que possa molhar a terra. Para falar que caiu uma gotinha Boa. celestial no homem, né, no pó da terra. Muito boa, muito boa. Não, mas levantava uma neblina, irmão. Inclusive, não tinha nem chuva ainda. A chuva cai do céu ou não cai do céu? E então, nem a chuva tinha caído, nem chovido ainda, para falar que não, nós recebemos a chuva do céu, né? Então, Deus nos molhou e agora a nossa Constituição vem do céu. Não, é uma neblina que levantava, umedecia a terra, e dessa terra Deus fez o homem. E agora sim, Deus assoprou nas suas narinas o fôlego de vida, para que o homem se tornasse vivo, né? Então, de onde nós viemos, irmãos, não tem nada para nós falar, eu sou alguém, ou eu recebi, eu tenho a minha inteligência. Irmão, nada nós temos se Deus não nos deu. E nada nós somos. Nada nós somos, irmão. Se alguém pensar alguma coisa de si mesmo, eu vou levar os irmãos em Salmos capítulo 22, versículo 6. Amaury, lê para mim, faz favor. Salmos 22, versículo 6. Sim. Mas eu sou verme e não homem, o opróbio dos homens e desprezados do povo. Aleluia. É isso aí, irmão. Irmão, rapaz, você é um verme, cara. Se alguém pensar alguma coisa de si mesmo, não podemos pensar além do que nós somos. Eu acredito, irmãos, eu acredito que Davi, por isso que tinha um coração segundo o coração de Deus, porque ele nunca se achou. Ele nunca pensou de si mesmo, e quando Deus falava, a primeira coisa, ele ouvia e se inclinava e reverenciava a palavra vinda, seja de quem profeta for. Mas ele recebia a palavra. Amém. Então, a nossa inclinação, nossos ouvidos tem que estar totalmente correto com relação à palavra. E não para individualizar. Isaías, capítulo 41, versículo 14. Lê um pouco, Vitor, faz favor. Sim. Assim disse o Senhor, a riqueza do Egito. Esse aí? 45, 14? 41, 14. 41, 14. Não temas, ô vermezinho de Jacó, povozinho de Israel.
Eu te ajudo, disse o Senhor, e o teu redentor, o Santo de Israel. Aleluia! Então, ó, vermezinho, se alguma coisa nós pensar de mim mesmo, se eu acho que eu sou alguém, para Deus eu sou um verme, irmão. Vermezinho. Aí, irmão, nada nós temos se nós não recebemos de Deus. Nada Amém. nós temos. Se Amém. nós vemos a experiência de Paulo, quando ele servia as autoridades da terra naquela época, que ele perseguia aos cristãos, ele não tinha mais território para perseguir, porque ele sabia que os cristãos tinham fugido, né? Tinham se espalhado por todas as outras cidades. Então, ele não tinha essa autoridade de ir e perseguir esses cristãos. Em Atos capítulo 9, o que ele fez? Ele foi pegar uma carta de autoridade. Então, significa que nem o ser humano, ele sendo um capitão, um chefe, ele não tinha autoridade. O que é autoridade, irmão? Autoridade é que Deus te dá uma permissão, né? Te dá uma permissão para levar aquilo que aquele que te deu essa carta, você possa executar. Mas mesmo assim, irmãos, hoje se a gente pensamos bem, pegamos o princípio, uma pessoa que se acha poderoso ou acha que é uma autoridade, mesmo assim, ele orando por uma pessoa ou fazendo um milagre, ele não usa o seu nome. Ele usa o nome da autoridade. Sim. Porque a autoridade está no nome de Jesus. Porque se ele... Olha só onde está a tolice, irmãos. Se eu pensar que eu sou alguma coisa e eu sou muito sabido e tenho muitas coisas, já orei aqui, já salvei ali, já batizei aqui, fiz muita obra. Aí, de repente, aparece uma pessoa para orar, para fazer milagre, né? O que eu faço? Em nome de Genaro? Não. Olha, eu uso o nome da autoridade. E a autoridade é o próprio Jesus. Eu uso em nome de Jesus. E outra coisa, entra outro erro entre muitos irmãos, falando, eu te curo, em nome de Jesus. Eu te expulso. Irmãos, nós não somos autoridade, nós temos autoridade. Essa é a diferença. Agora, ter essa autoridade não significa que eu sou autoridade. Ter autoridade é ter Deus em mim. É ter Cristo, é ter o nome dele, é ter Ele. Ele é a autoridade. Olha só, em João capítulo 15, versículo 5. Conhecidíssimo por nós, irmão. Alguém pode ler aí, por favor? Quinze, 5. Isso. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aí, tá vendo, irmão? Sem ele, nós nada podemos fazer. Tudo que nós fazemos é porque ele nos dá. Se eu não reconheço isso, irmãos, eu posso cair numa situação que eu posso achar que eu sou alguma coisa. Claro que Deus também nos constituiu a nós como administradores, como despenseiros, como ministros da nova aliança, mas E isso como não é... embaixadores. Oi? E como embaixadores. Como embaixador, exatamente. Mas isso não é porque eu sou, mas porque ele está em mim. Por isso nós temos ele. Nós representamos ele. O embaixador, por exemplo, ele representa o país de onde ele vem. Sim. Não é ele o país, mas ele representa o país e a constituição do país de onde ele vem.
Não é assim, irmãos? Sim. Então, nós, pela fé, nós somos concidadãos do reino. Pela fé, mas ainda não há em nós a concretização desse fato. Amém, irmãos? Amém. Quem tem mais a oportunidade de se achar alguém, porque olha só a experiência que esse Paulo passou, irmãos, é uma coisa espetáculo. Em Atos capítulo 28, quando ele passou para na ilha como que é? Malta, né? Ilha de Malta. Isso. Ele não foi mordido por uma serpente Foi. Sim. e queriam Logo depois adorar ele. Depois que ele não morreu, ele podia Isso. falar: ó, que eu sou poderoso, hein? Eu sou Não, ele falou. autoridade, olha só, hein? Eu tenho um Deus poderoso, Deus habita em mim, eu sou o servo do Deus Altíssimo. Ele não tinha a oportunidade de falar isso? Tinha toda a oportunidade. Mas ele reverenciou a Deus porque ele sabia que ele nada era. O nosso princípio tem que ser desse jeito. Eu nada sou, irmãos. Eu não posso pensar de mim coisa que eu não sou, irmãos. Eu tive uma misericórdia tremenda. Porque eu estava, irmão, o meu caminho, o meu destino. Agora eu não me lembro esse versículo de Zacarias, capítulo 4, se eu não me equivocar, que nós éramos um tição no fogo. E Deus, com uma pinça, em espanhol fala com uma tenaça, ele nos retirou. Se alguém achar esse capítulo, esse versículo, irmãos, para ler. Porque esse era o nosso destino. O nosso destino era o lago do fogo. O nosso destino era para queimar, era para ser combustível para aumentar o fogo do lago do fogo. E Deus teve misericórdia, irmão, de nos resgatar. Essa é a palavra. Ele nos resgatou desse fogo. Nos tirou e nos colocou. Nos tirou do reino das trevas, nos colocou no reino do seu amado Filho, e ele está colocando em nós a sua constituição. Está mostrando para nós como é a casa de Deus. Como eu devo me comportar na casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Então, se eu venho sem saber nada, aqui. já era... Zacarias Achou? 3:2, né? Fala assim, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Se o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tisão tirado de fogo? Do fogo? Tá vendo? Tá vendo, irmão? Nós éramos esse material para aumentar o fogo do lago de fogo. O engraçado aí que o irmão Vitor leu, ele disse que o Senhor te repreenda, não eu te repreendo. Isso, olha só, irmão. Aleluia. Muito bom. Autoridade, né, irmão? Autoridade. E essa autoridade, quando a gente vê, irmãos, sabe por que nós muitas vezes, irmãos, eu digo nós colocando todos os homens, né? Não é nós aqui no grupinho, então nós como homens, que conhecemos a palavra entre todos o Filho de Deus. Sabe por que muitas vezes, irmãos, nós achamos alguém? Porque começamos a conhecer a palavra. E conhecendo a palavra, nós praticamos de uma maneira bastante justa. E muitas vezes nós fazemos isso porque queremos agradar a Deus. O nosso coração é para agradar a Deus. Eu estava lá no catolicismo, meu coração estava inclinado para Deus. Por isso Deus me tirou dali e me colocou, eu estava nas congregações. Meu coração estava por Deus. Meu coração, eu queria agradar a Deus, eu fazia as coisas porque eu amava a Deus. Então, eu faço isso, depois eu vim conhecer a restauração. Muito mais ainda, eu fiquei feliz. Mas, irmãos, nesse eu me achei.
Eu falei assim, puxa, já estou conhecendo muita coisa, já estou sendo justo, eu estou ofertando, eu estou dizimando, eu tô jejuando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Irmãos, eu fazia de tudo, mas E havia sido que eu não agora ficou conhecia. complicado mesmo. Ficou complicado, irmão. E essa foi a experiência. Agora, agora eu não sou mais como esse publicano. Isso mesmo. Essa era a experiência de Jó, irmão. Veja só, Jó 42, versículo 5. Porque muitas das vezes nós pegamos a palavra para nos aplicar para nos justificar Verdade. como justos, como os obedientes, né? Mas Sim. isso é de boca para fora. Porque nós pensamos e achamos que Deus vai olhar para nós, puxa, esse cara aí realmente está praticando a minha palavra. Mas não é essa a intenção de Deus. Olha só a expressão de Jó. Eu te 42. conhecia, eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Por Aleluia! por isso, me Por isso, abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém. aleluia! Amém. Irmãos, esse é o princípio, irmão. Quando nós vemos a Deus, nós vemos que nós não somos nada. Isso aí, irmão. Amém. Realmente, Verdade. Amém. vivemos, irmãos, de uma maneira superficial as coisas de Deus. O meu temor, irmão, é porque já passei por tantas coisas, eu não sou tão velho ainda, né? Mas já passei por muitas religiões, muitos ensinamentos. O que existe, irmão, ali fora, eu não digo que os irmãos não tenham coração, tudo que eles estão fazendo é de coração. Mas eu digo assim que eu errei muito, irmão. Eu errei muito por falta de conhecimento, por falta de educação desse novo reino, que é o reino de Deus. Novo reino, digo eu, não é porque seja novo, mas é o reino novo para mim, né? Que agora está conhecendo. Nesse reino existe uma maneira digna de viver. E essa maneira digna de viver é eu conhecendo o reino. E conhecer o reino não é somente nas letras, porque a primeira coisa que a letra faz, quando eu conheço a palavra, a minha intenção, eu quero que as pessoas pratiquem aquilo que eu estou sabendo. Aquilo que eu tenho, eu quero impor às pessoas. Irmãos, isso eu fui muito prejudicado, irmão. Eu digo a verdade para os irmãos. Isso me prejudicou muito. Porque eu via na palavra que tem que ser assim, tem que ser assim. E eu impunha aos irmãos. Estou falando na minha experiência. Isso me prejudicou muito e, inclusive, me deixou sozinho. Eu cheguei a ficar sozinho, irmãos. Diante de toda a suposta revelação que eu tinha, eu não conhecia a Deus. Eu conhecia a Deus só de ouvido. Porque eu me guiava pelo falar dos outros. Mas eu mesmo não tinha experiência pessoal com o Senhor. E quando eu tive experiência pessoal com o Senhor, Deus me mostrou que eu sou um verme. Amém. Eu sou um verme, e não somente como Davi falava, né? Não sei se o irmão Ronaldo chegou a ouvir, que em Salmos 22, versículo 6, Davi mencionava que ele era um verme. E não somente ele, mas Deus mesmo considerou o povo de Israel como vermes. Agora, como que eu posso me achar ser alguém, irmãos? Como eu posso falar que eu sou alguma coisa? A minha constituição é terrena. Agora, eu estou num novo reino. Deus me tirou desse reino, mas o meu corpo, eu estou preso nesse corpo ainda. Eu preciso, irmãos, conhecer a Deus integramente, ter experiência com o Senhor. E quando eu tenho isso, irmão, eu vejo, irmão, que eu não sou nada
eu não sou ninguém. E mesmo o apóstolo Paulo, que edificou as igrejas em todas as localidades que nós vemos, mesmo assim, ele se achou o último dos apóstolos. Mais Entre os pequeno. apóstolos. O mais pequeno, o menor de todos. Menor Inclusive, de todos. inclusive ele falou, eu não sou digno de ser chamado de apóstolo. Irmãos, nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém. Nós não precisamos, porque quando isso acontecer no nosso coração, é porque ainda nós não conhecemos de verdade o Senhor. Esse é o meu temor, esse é o meu sentimento enquanto a palavra de hoje, irmãos. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Esse versículo é bem conhecido. ¿Y papá? Seguro que ele não vai. Versículo 8, irmão. Eu sou o Alfa e o Ômega, disse o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia! Então eu não sou, irmão, é ele. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, o Todo-Poderoso, ele fala, irmão. Amém. Então, quem sou eu, irmão? Olha só, em Jó, capítulo 22, versículo 25 e 26. Jó, teu microfone está muito alto, Vitor. Está falando aí. Eu acho que é o Ronaldo. É o Tá. Ronaldo. Jó 22, 25 e 26. Então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso e levantarás o rosto para Deus. Aleluia! Amém. Esse é o nosso caminho, irmãos. Amém. Ele é o nosso ouro. Ele é Aleluia. tudo para nós. Amém. A nossa Amém. alegria está nele. Deleitar-nos na palavra. Amém. Deleitar-nos nas escrituras. Comer Amém. e beber dele. Porque nós, fazendo isso, nós permanecemos nele. E ainda permanecendo nele, irmão, nós nada podemos fazer. Porque Amém. sem ele, nada podemos fazer, irmãos. Verdade, irmão. Sim. Verdade, irmão. Tudo para nós. Ele é o Todo-Poderoso. Então, esse é o meu sentimento com relação à palavra, irmãos. E eu não quero falar mais do que o meu sentimento enquanto à palavra. Amém, amados irmãos? Vamos enriquecer isso. Amém, Eu irmão. quero receber dos irmãos o que tem a acrescentar para mim também. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus.